Assassinato de indígenas no Brasil aumentaram 20%. Brasil tem 50 milhões de hectares disponíveis para o reflorestamento. Lei proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas. Número de homicídios no Amazonas caiu 16%. Está disponível na internet no aplicativo Enem o cartão de confirmação da inscrição Enem 2019. Conheça a síndrome de Burnout. 47 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência. Feira Literária Paraense terá edição neste final de semana. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro, e o Nazaré Notícias está no ar. O Conselho Indigenista Missionário realizou um levantamento onde aponta que o número de assassinatos de indígenas no Brasil aumentou 20%. A pesquisa tem como base os anos de 2017 e 2018. Já em 2019, o aumento foi nos casos de invasão e exploração ilegal de terras indígenas. O relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil é um recorte do que os índios enfrentaram em 2018. Casos e tentativas de assassinato, violência contra a pessoa e atropelamentos fatais. Se fosse cumprido a lei, da forma como está escrito, poderia até acontecer a violência, mas seria menos, né? Então, a gente vê uma omissão muito grande por parte dos governos em relação aos direitos dos povos indígenas. Há uma omissão, né? Haja visto que todas as terras indígenas, mesmo demarcadas ou não, né, elas sofrem qualquer tipo de violência. Então, por ser uma terra indígena, ser de patrimônio da União, o governo tem por obrigação demarcar e proteger as terras, coisas que não acontecem. Então, a partir daí, começa a gerar essa onda de violência que a gente está assistindo hoje. Volto a dizer, não é de agora, como você está falando, né? São desde a época da colonização, né? Chegada dos europeus, que os povos indígenas vêm sofrendo violência. Segundo o relatório, em 2018 foram registrados 135 assassinatos de indígenas, 20% a mais do que no ano anterior. Os maiores casos foram identificados em Roraima, com 62 mortes, e no Mato Grosso do Sul, com 38 ocorrências. No nosso estado não é diferente dos outros estados. O estado do Pará, se não me falha a memória agora aqui, é o segundo maior estado com a presença dos povos indígenas, ou o terceiro. Aqui, a questão da violência, ela é muito explícita, sobretudo na região oeste do estado do Pará, onde está o povo Munduruku, que hoje, dentro do seu território, com todo o seu processo de demarcação concluído, mas há indício, há informação de mais de 500 garimpos ilegais atuando dentro da terra indígena Munduruku. A nível nacional, o relatório aponta ainda que foram registrados 110 casos de violência contra a pessoa, onde estão incluídos abuso de poder, racismo, violência sexual e ameaças de morte. Além disso, foram identificados 18 casos de atropelamentos fatais, que vitimaram indígenas que caminhavam ou se locomoviam de bicicleta na beira das estradas. A gente esteve numa assembleia agora do CIMI em Brasília, e lá estava uma liderança indígena. Ela disse assim: cortaram nossas ramas, cortaram nossos galhos e parte do nosso tronco, mas não arrancaram nossas raízes. Por isso, nós vamos resistir e continuaremos resistindo até o fim, junto com nossos aliados. Então, isso é uma perspectiva muito grande que nós temos, né, que os povos indígenas darão uma resposta, através de sua organização, de seus aliados e da sociedade também, que acredita nessa mudança de postura do governo e deverá respeitar, sim, os direitos dos povos indígenas, que estão garantidos na lei. Para o coordenador do CIMI, a demarcação de terras pode contribuir no processo de enfrentamento da violência sofrida pelos povos indígenas. Pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, parece que existe um departamento que discute os direitos humanos. E ao discutir os direitos humanos, os povos indígenas estão dentro desse contexto, né? Mas, por se tratar da questão indígena ser uma questão a nível nacional, então o Estado ele acaba engatinhando muito nessa questão, né? A gente espera, né, que o novo governo que está aí possa se sensibilizar, né, com a questão indígena, porque o nosso Pará, o nosso estado, ele é rico na biodiversidade, né, dentro das culturas indígenas também. Então, é muito difícil, é muito duro nós paraenses assistimos, né, nossas florestas, nossas matas, sendo queimadas, sendo desmatadas por interesses de pequenos,
né, de um pequeno grupo que tem interesse nas riquezas do nosso Estado. Então, eu acho que cabe, sim, aos nossos governadores, aos nossos parlamentares, que façam políticas públicas, de fato, que atendam à necessidade e à carência desse povo. 5 das 9 testemunhas do caso conhecido como Chacina do Guamá prestaram depoimentos em audiência instrutiva no primeiro Tribunal do Júri de Belém nesta quarta-feira. As outras 4 não compareceram ou não foram localizadas. Uma nova audiência foi marcada para o dia 27 de novembro, com as testemunhas que faltaram e as 24 testemunhas de defesa. Após esta etapa, devem começar os interrogatórios com os 8 acusados, sendo 4 policiais. A previsão da Justiça é concluir os interrogatórios ainda este ano. No nosso quadro de carreiras desta semana, vamos saber mais sobre o curso para as áreas industriais. Novas oportunidades no mercado de trabalho estão sendo ofertadas na construção civil, tecnologia da informação e no setor de metal mecânico. Para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o diretor regional do Senai, aqui no Pará, Dário Lemos. Isso mesmo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial vai qualificar os paraenses para futuras demandas aqui no estado. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Dário Lemos, que é diretor regional do Senai aqui no Pará. Dário, muito obrigado pela sua participação conosco. Vocês fizeram um estudo antes sobre essas principais demandas que vão ser precisas aqui no estado? Bem, em primeiro lugar, é um prazer poder explicar à nossa população de que forma o Senai vem trabalhando e de como nós vamos fazer isso. Identificamos essa demanda através de um estudo que nós denominamos o Mapa do Trabalho na Indústria, e esse trabalho nos apontou que até 2023 nós iremos precisar de 200 mil pessoas aproximadamente a terem algum tipo de qualificação, né? Seja ela aquelas que já estão empregadas ou aquelas que pretendem uma busca de emprego no mercado de trabalho. Então essas demandas foram identificadas, já estamos trabalhando durante todo o exercício de 2019 e iremos levar isso até 2023. Quais são as principais áreas de qualificação? Bem, nós temos 3 grandes áreas, que é a construção civil, a metal mecânica e temos a tecnologia da informação. Essas 3 áreas, elas abrangem uma gama muito grande de pessoas. Vamos estar trabalhando aí, 70% dessa demanda de 200 mil pessoas aproximadamente deve ser nessas 3 áreas, né? Outros 27% já são pessoas que estão empregadas, mas que precisam de uma requalificação para se aperfeiçoar ainda mais nas suas profissões e terem uma oportunidade ainda maior dentro das empresas que já estão trabalhando, ou fora delas, ou até mesmo na informalidade, mas que tenham a capacidade de desenvolver as suas atividades. Quais são os requisitos para participar dessa qualificação? Bem, eu acho que o primeiro requisito é a pessoa querer, né? A pessoa ter a vontade de procurar uma profissão e buscar o Senai. Nas suas diversas escolas, no estado do Pará nós temos 14 escolas em 13 municípios, e essas pessoas devem procurar o Senai, ver quais são os cursos que tem, né? E fazer a sua pré-matrícula até pela internet, pelo nosso site, que é melhor procurar fiepa.org.br, e lá ela vai passar pelo Senai, pelo SESI, pelo IEL, por todas as outras instituições que nós temos aqui. Então essas pessoas fazendo uma pré-matrícula no site, elas depois agendam uma ida até a nossa escola e faz a matrícula e começam a estudar. O pré-requisito dependendo de cada curso, tem um pré-requisito diferente. Existem municípios assim que as demandas são maiores de conhecimento de vocês? Bem, o estado do Pará hoje ele está bem diversificado, a capilaridade é muito grande. Então nós temos aqui nos grandes polos industriais no estado, como a própria região metropolitana, a região nordeste, a sudeste, o oeste do estado, em Santarém. Nós temos diversas
regiões que essa qualificação, esse crescimento do Estado ele está muito presente. Para nós encerrarmos, existe um período para que essa pessoa possa se inscrever ou não? Não, esse período é permanente, até porque os cursos a gente tem uma perenidade, tem uma sequência, acabando um curso, inicia-se outro, então aquelas matrículas que forem feitas e não possam ser daqui a 1 mês, 2 meses, mas elas serão daqui a 3, 4 meses, a pessoa vai estar estudando no Senai. Certo, Sodário, muito obrigada pelas suas informações. Então fica aí a dica para você que está procurando uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho e até para voltar, né, qualificado para o mercado que está cada vez mais exigente. Eu volto com vocês aí no estúdio. E vamos falar de meio ambiente. O Brasil tem 50 milhões de hectares disponíveis para o reflorestamento. Essa área é semelhante ao tamanho de toda a Espanha. O Brasil possui 50 milhões de hectares vazios para replantar árvores, segundo o estudo da revista americana iSense. Em todo o mundo, a área disponível para reflorestamento soma 0,9 bilhão de hectares. Neste espaço, caberia 1,2 trilhão de novas mudas. Segundo a pesquisa, mais da metade da área disponível está concentrada em 6 grandes países. Rússia, com 151 milhões de hectares para o reflorestamento, Estados Unidos, com 103 milhões, Canadá, com 78 milhões, Austrália, com 58 milhões, Brasil, com 50 milhões e China, com 40 milhões. A lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas foi sancionada este mês pelo governo do estado do Pará. Os estabelecimentos terão até 1 ano e meio para se adequar à nova legislação. Na hora de fazer as compras, as sacolas plásticas estão disponíveis gratuitamente para os consumidores. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 1,5 milhão de sacolas plásticas são distribuídas por hora aqui no Brasil. Achou muito? A natureza também. Em média, as sacolas plásticas demoram de 100 a 400 anos para se decompor na natureza. Essa embalagem oferece risco elevado para o meio ambiente quando se fala em poluição. Quem vê esse material tão prático não imagina o que as substâncias utilizadas na fabricação provocam no ecossistema. A maioria das sacolas e sacos plásticos utiliza na produção a resina de polietileno, material originado a partir do petróleo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis do Brasil, o país consome 770 mil toneladas de polietileno por ano, número que representa cerca de 80% do consumo total do material na nação. Esse pesquisador esclarece os impactos. Existem estudos toxicológicos que indicam câncer, problemas na formação dos bebês, por exemplo, né, pelo consumo humano desse plástico. Aí você pergunta como? Porque os peixes, por exemplo, eles acabam se alimentando desses microplásticos. E, inclusive, vários estudos aqui na Universidade Federal do Pará, nas faculdades de pesca, oceanografia, indicam contaminação de vários, não só o polietileno, de outros plásticos, microplásticos, que são ingeridos pelos peixes. E o ser humano, e principalmente nós da região amazônica, consumimos peixe, né, em abundância, faz parte da nossa base alimentar. Então a gente acaba ingerindo o microplástico através do consumo do peixe. Visando implantar uma política estadual de substituição e recolhimento de sacolas plásticas, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Pará o projeto de lei número 221.000 de 2019, que proíbe o uso desse tipo de embalagem nos estabelecimentos. A redação final ainda será encaminhada para o governador. A proposta foi bem recebida pela população. Olha, é uma atitude muito boa, né? Pelo menos não vai agredir muito o meio ambiente, né? Eu sou a favor, principalmente por causa do meio ambiente, porque em outros lugares, por exemplo, eu estava morando em Brasília, já não se usa mais sacolas. Você tem que levar a sua caixa ou a sua própria sacola. Porque o que acontece? As pessoas usam essa sacola, acabam jogando nos rios e acaba que prejudica os peixes, prejudica o meio ambiente. Então eu sou a favor
por causa disso. Porque o planeta está pedindo socorro, né? Tirar copo, plástico, já tirou canudinho em São Paulo, tem que tirar aqui. Né? Nós também poluímos aqui é muita sujeira na rua. Quando alaga aí, fica tudo debaixo d'água porque os bueiros estão cheios de imundície, que o povo joga também. Aí querem culpar só a prefeitura, né? Se sancionada, a substituição deve ocorrer em 18 meses para microempresas e em 12 meses para os demais estabelecimentos comerciais. Os empresários já buscam alternativas para ofertar aos clientes. Nosso papel agora é de nos adequarmos, adquirirmos essas sacolas que serão compradas para os clientes que não vêm com sacolas retornáveis, para poder seguir rigorosamente o que a lei determina. E agora vamos falar de segurança pública. Entre janeiro a agosto deste ano, o número de homicídios no Amazonas caiu 16% em comparação ao mesmo período do ano passado. A queda também foi registrada no número de roubos em Manaus, na capital do estado, nos 7 primeiros meses desse ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, entre janeiro a agosto deste ano foram registrados 624 casos de homicídios no estado, contra 748 no mesmo período do ano passado. Esse ano, o crime teve maior incidência nos meses de abril, com 92 casos, agosto, com 91 e julho, com 84. Já no ano passado, os casos ocorreram principalmente em julho, com 119 homicídios, julho, com 117 e abril, com 98. Ainda segundo o órgão, o número de roubos em Manaus também apresentou redução entre janeiro a julho deste ano. Foram 24.042 casos registrados em 2019 contra 27.106 casos em 2018, uma redução de 11,3%. Os roubos diminuíram 59,43% em transporte público, 30,6% em residências e 5,5% envolvendo pedestres. E agora vamos falar sobre educação. Já está disponível na internet e no aplicativo Enem o cartão de confirmação da inscrição do Enem 2019. Com ele, os estudantes terão acesso ao local onde farão os exames nos dias 3 e 10 de novembro. Quem tem os detalhes é Juliana Brito. O cartão pode ser consultado pelo site enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo do Enem disponível na Apple Store e também no Play Store. Para realizar a consulta, basta informar a senha cadastrada no momento da inscrição. No cartão, o estudante tem informações sobre o local da prova, a opção de língua estrangeira escolhida e o tipo de atendimento específico, caso tenha sido solicitado e aprovado. Lembrando que o recomendado é que quando o estudante descobrir o local da prova, calcule o tempo de trajeto de casa até o local para evitar atrasos no dia da prova. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. O Departamento Estadual de Trânsito do Acre notificou mais de 2.000 condutores por infrações de trânsito no estado. A lista foi divulgada pelo órgão esta semana no Diário Oficial do Estado. A lista é divulgada depois do órgão tentar entregar as notificações aos condutores. Ao todo, são 2,6 mil notificações, 1,7 mil por autuação e 834 mil por multas, que variam de R$ 88 a quase R$ 3 mil. Os motoristas incluídos na lista de autuação têm até 15 dias para recorrer. Isso pode ser feito através de um requerimento de defesa que deve ser entregue dentro do prazo na sede do órgão, junto com cópias do auto de infração, da Carteira Nacional de Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo. Sobre as multas, o Detran informou que o pagamento pode ser feito dentro de 30 dias, contando da data de publicação da notificação. E agora vamos falar sobre saúde. A mamografia é o exame capaz de detectar lesões mamárias pequenas que ainda são assintomáticas e que não podem ser notadas nos exames físicos. É o principal exame para diagnosticar o câncer de mama.
O câncer de mama é o segundo tipo de doença que mais acomete o público feminino, mas pode atingir 1% da população masculina. O diagnóstico da doença é feito através de exames, entre eles a mamografia. Mulheres com 40 anos ou mais devem fazer o procedimento anualmente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a idade recomendada é que você comece a partir dos 40 anos, né? Se você não tem histórico familiar, mesmo que você não tenha nenhuma sintomatologia. Mas se você tem algum histórico na família, a recomendação é que seja a partir de 35 anos. A mamografia é capaz de identificar pequenas alterações no seio e, com isso, a mulher é tratada mais cedo, com chances de cura. Eu sempre falo para a paciente que às vezes elas vêm com essa queixa, doutora, não tem outro exame que eu possa fazer, porque dói muito. Então essa dor, esse desconforto realmente vai variar muito de paciente para paciente, da sensibilidade da mama, às vezes do período que ela faz, está próximo do período menstrual ou não. Mas o que eu falo para elas, pense, é só uma vez por ano que você vai sentir esse desconforto. Então a importância do exame é muito maior, né? Se faz só uma vez, pela chance que você tem de detectar lesões ainda muito precoces, sem você estar sentindo nada, sem ser ainda nenhuma lesão palpável realmente. Então a importância realmente é muito superior do que evitar fazer por causa do desconforto de um dia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano passado foram registrados no país 59.700 casos da doença. Pessoas que já têm histórico na família devem redobrar a atenção. A estatística é em torno de 10 a 15% quando você tem um histórico familiar de câncer de mama. Lembrando que o maior risco é quando eu tenho mãe, irmã ou filha com câncer de mama. Então esse cuidado sim deve ser redobrado, ou naquelas pacientes que já sabem, que tiveram oportunidade de fazer um estudo genético, sabe que tem algumas mutações genéticas que podem causar esse câncer de mama, então o cuidado sim deve ser redobrado. O autoexame das mamas deve ser rotina na vida das mulheres, porém, isso não dispensa a necessidade de realizar a mamografia. O importante que a mulher faça, até para ela reconhecer alguma alteração, né? Seja numa consistência, numa nodulação que possa aparecer, mas ele não é indicado fazer apenas o autoexame, por quê? Quando você já tem alguma alteração, seja uma alteração de pelo menos 1 a 2 centímetros, né? Ela ainda pode estar inicial, mas o ideal é a mamografia, por quê? A mamografia, ela consegue detectar lesões milimétricas que nem a palpação dos mastologistas mais experientes consegue detectar. Então, realmente, um não supera o outro. Será realizado neste domingo a 39ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá, no sudeste do estado. Com o tema Rainha da Amazônia, a romaria deve reunir mais de 200 mil fiéis. No sábado, a programação da festividade começa às 7 da manhã na paróquia São Francisco de Assis. Depois, os fiéis seguem uma romaria rodoviária, saindo do núcleo Cidade Nova até o núcleo Nova Marabá, tendo como destino final a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16. Ainda no sábado, às 15 horas, haverá o Terço da Misericórdia, que precede uma missa. Em seguida, a imagem de Nossa Senhora seguirá para a Transmangueira, na Folha 25, para o Círio Fluvial, que deve acontecer entre 17 e 18 horas, com ancoragem na colônia de pescadores Z30. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça a síndrome de Burnet. 47 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência. Feira Literária Paraense terá edição neste final de semana. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. As atividades diárias, os compromissos profissionais, a tensão que envolvem essas atividades são fatores do estilo de vida moderno. Uma doença pode ser desencadeada a partir desse conjunto. É a síndrome de Burnout, um distúrbio psíquico resultado de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito, levando ao esgotamento profissional. Um problema que pode desencadear doenças como a depressão.
Professores, profissionais de saúde, de segurança e jornalistas na faixa dos 30 anos. Esse é o público mais afetado pela síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela é desencadeada muitas vezes pelo excesso de trabalho e também por não obter um resultado naquele trabalho que é executado. Isso muitas vezes é causado por um cansaço em excesso em tentar fazer algo e não conseguir da forma que gostaria. Com a síndrome, a pessoa passa a trabalhar no automático, perde o prazer antes encontrado no exercício da atividade profissional. Entre os sintomas estão insônia, estresse contínuo, isolamento, irritabilidade e dificuldade de concentração. O diagnóstico de uma síndrome psicológica é muito difícil. Não é à toa, por exemplo, que em 2017 nós tivemos pouco menos de 196 casos diagnosticados de afastamento pelo INSS. E em 2018, um pouco mais do dobro disso. É porque isso é confundido muitas vezes com um cansaço qualquer. E não é. O diagnóstico disso ele vai se dar pelo seguinte: o estresse crônico, o cansaço crônico, a falta de vontade de trabalhar, o excesso de falta no trabalho, o atraso no trabalho, o desinvestimento com os colegas de trabalho, a mudança de forma de se posicionar no mundo, a pessoa era muito comunicativa e agora ela está isolada. Então essa é uma forma de fazer o diagnóstico da síndrome de burnout. O Ministério da Saúde ainda não possui dados referentes a quantas pessoas no Brasil sofrem com a síndrome. Mas uma pesquisa da International Stress Manager Association calcula que 32% dos trabalhadores no país são afetados por ela. Essa síndrome ela vem se desenvolvendo de acordo com o cenário socioeconômico e a perspectiva que a gente tem de profissão. É uma síndrome que ela foi nomeada em 74, mas o que a gente observa é o seguinte: a mudança de cenário econômico ela vai te posicionar novamente de uma outra maneira dentro da tua profissão. Então é uma exigência maior, o professor tem que aprender coisas novas no espaço de tempo mais curto, o médico tem que atender mais pessoas, então hoje a presença ela é bem maior. Uma síndrome que também pode desencadear doenças. A síndrome de burnout, esse esvaziamento, esse cansaço, esse desinvestimento da vida, ela pode trazer algumas doenças físicas, como por exemplo problemas estomacais, dor de cabeça, taquicardia e também algumas questões psíquicas, que é o afastamento social e desenvolver para uma questão que é a depressão ou mesmo um transtorno de pânico. Para que isso não ocorra, é necessário que, quando diagnosticado com a síndrome, o paciente busque o tratamento adequado. Com ele, a pessoa consegue se reposicionar na esfera do trabalho. O tratamento é feito por meio de intervenção psicoterápica, para que ele possa se alocar e perceber esse problema que às vezes a gente não percebe, e também muitas vezes com a intervenção psiquiátrica, que vai trabalhar com a administração de medicação, às vezes antidepressivo, às vezes ansiolítico, às vezes os dois, o antidepressivo e o ansiolítico. Como forma de prevenção, os especialistas apostam no equilíbrio entre trabalho, vida afetiva e atividades lúdicas. Desde o mês de agosto, alguns pontos da pista do elevado na Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém, estão passando por reparos. Por causa disto, o trânsito no trecho no sentido Icoraci-Entroncamento foi alterado esta semana. A mudança passou a valer no início desta semana. Com isso, a pista de cima do elevado Engenheiro José Augusto Afonso, sentido Icoraci-Entroncamento, na Avenida Augusto Montenegro, foi isolada e sinalizada para que os condutores façam o desvio. Os veículos estão sendo desviados para o corredor do BRT logo na subida do elevado e saem imediatamente após a descida. Essa é a segunda etapa de interdição da via depois que a Secretaria Municipal de Urbanismo exigiu a padronização do local. A expectativa é que o trabalho de reparo dure 45 dias, com previsão de interdição total da via nos dias 26 e 27 de outubro e 2 e 3 de novembro. Um problema que atinge boa parte dos idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 47 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência. A forma mais comum dela é o Alzheimer, que é responsável por até 70% dos casos. Hoje, a tecnologia dos aplicativos ajuda quem sofre com a doença.
Parece mais um joguinho de celular, mas esse aplicativo pode ser um bom aliado para quem sofre de Alzheimer. É o Memory Life. Ele foi desenvolvido pela Kat e outras 2 pessoas. O objetivo é estimular a cognição de idosos, principalmente que sofrem com a doença. Ele foi desenvolvido a partir de uma demanda que a gente observou que praticamente não tinha, né, no mercado jogos relacionados a estimular cognitivamente idosos, principalmente aqueles que tinham algum tipo de demência. Então, a partir disso, a gente pensou de trazer de uma maneira lúdica, interessante, que chamasse a atenção desse idoso e pudesse estimular ele cognitivamente. O primeiro modelo do aplicativo levou 1 ano para ficar pronto e contou com o trabalho de profissionais da terapia ocupacional, psicologia e da ciência da computação. Tudo para criar um jogo simples, mas funcional. O aplicativo ele tem 3 jogos, né, sendo que é dividido um em lógica e o outro relacionado à memória. Sendo que de memória existem mais 2 outros jogos dentro, que é o de memória auditiva, onde ele vai ter que ouvir o som, identificar a correspondência daquele som, e o outro é memória visual mesmo, ele tem que identificar qual é o objeto que sumiu da tela. E o de lógica está relacionado à sequência lógica, né? Nesse caso, ele vai ter que identificar as moedinhas que tem lá, né? São moedas do nosso cotidiano, no caso real. Ele tem que identificar qual é a moeda que é de menor valor para o maior valor. E ele tem que ir clicando em cima delas. Uma brincadeira que pode ajudar mais de 1 milhão de pessoas que sofrem de Alzheimer no Brasil. Você poder estar proporcionando para o idoso um outro jogo que ele pode estar estimulando na memória dele, atenção, concentração e o próprio raciocínio lógico, você está conseguindo manter minimamente aquelas funções cognitivas dele por mais tempo. Então, quanto mais você estimular, melhor. Né? E o interessante do aplicativo é que ele não fica preso somente a ter que estar lá na sessão com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o profissional que está atendendo. Ele pode estar fazendo isso em casa também, junto com o familiar. Então, essa é a proposta também, de potencializar esse estímulo. Ainda que esteja em fase de implantação, o Memory Life já teve mais de 1000 downloads, o que vem apontando para um caminho de bons resultados. O retorno que a gente tem tido com os terapeutas que utilizaram já o aplicativo é que eles gostam muito pelo fato de ser fácil para o idoso. Então, o idoso ele consegue realizar aquela atividade, né, e tem conseguido alcançar aquele objetivo que é estimular justamente isso, na memória e o raciocínio lógico. Por isso, o aplicativo vai continuar sendo aprimorado. Exatamente, que a gente está trabalhando na atualização, colocando mais jogos e também a avaliação cognitiva que vai estar dentro do aplicativo. Então, o próprio usuário vai ter como mensurar a evolução dele, né? Então, de verificar se teve alguma melhora ou não naquele aspecto que está sendo treinado. Esta semana foi comemorado o Dia do Consumo Consciente. Em alusão à data, o Instituto Brasileiro divulgou dados da quantidade de alimentos desperdiçados no Brasil. O arroz e o feijão estão no topo da lista. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no Brasil, cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano, enquanto 14 milhões de pessoas passam fome. Com o montante jogado no lixo, seria possível satisfazer a fome de 11 milhões de pessoas. Um estudo da Embrapa no ano passado apontou que os ingredientes mais desperdiçados são arroz e feijão, que correspondem por 36%, carne com 20% e o frango com 15% jogado no lixo. O levantamento também calcula que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no mundo, cerca de 1/3 do que é produzido globalmente. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de São Félix do Xingu, no Sudeste paraense. O processo seletivo é para o preenchimento de 180 vagas voltadas para os ensinos fundamental, médio, técnico e superior. Quem tem mais informações é Juliana Brito. A seleção é composta por prova objetiva aplicada nos dias 16 e 17 de novembro e também por prova de títulos para os cargos de nível superior. Com validade de 2 anos, a seleção é para 31 cargos diferentes, como professor, técnico de enfermagem e também merendeiro. Os interessados podem se inscrever para o concurso até o dia 27 deste mês através do site www.ivem.com.br. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia.
Em Cametá, Nordeste Paraense, a sexta-feira será de tempo encoberto durante quase todo o dia. As nuvens predominam até o final de semana. A temperatura varia entre 26 e 32 graus. Em Juína, estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo encoberto pela manhã e muitas nuvens com chuvisco no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 33. E em Macapá, no Amapá, o sol entre nuvens predomina nesta sexta-feira. Não há previsão de chuva no município. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Neste sábado, dia 19 de outubro, ocorre em Manaus o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo para crianças menores de 5 anos. A mobilização faz parte de uma campanha nacional do Ministério da Saúde que começou no início deste mês. Juliana Brito tem mais informações. Serão instaladas em Manaus 136 salas de vacinação para atender prioritariamente crianças de até 5 anos de idade. O objetivo da campanha é evitar um novo surto de sarampo no município e também reduzir os riscos de propagação da doença. As unidades de saúde irão funcionar no sábado, dia 19, de 8 da manhã até às 5 da tarde. A lista das salas de vacina que irão funcionar neste sábado estão disponíveis no site censa.manaus.am.gov.br. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Uma medida provisória que garante o pagamento do 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família foi assinada esta semana pelo presidente da República. No Pará, mais de 90 mil famílias serão beneficiadas com o salário adicional. De acordo com o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família atende atualmente 13,5 milhões de famílias brasileiras. O 13º salário para os membros do programa figurava entre as promessas da campanha eleitoral. Os valores serão liberados para os inscritos no programa em 60 dias. O pagamento do benefício será possível graças ao aumento de 2,58 bilhões no orçamento da pasta previsto para este ano. Podem ser cadastradas no programa as famílias que vivem em situação de extrema pobreza, que tenham renda per capita de R$ 89 mensais ou de pobreza para aqueles que recebem entre R$ 89,01 e R$ 178 por integrante da família. A obra Suor Angélica, do compositor italiano Giacomo Puccini, será interpretada por cantores líricos no 18º Festival de Ópera do Teatro da Paz. A ópera conta com direção cênica de Gena Vieira e direção musical do maestro Miguel Campos Neto. Suor Angélica foi escrita em 1918 por Puccini e faz parte de uma trilogia de espetáculos curtos. Em cada um dos atos, o compositor, que viveu entre 1858 e 1924, tinha a intenção de atribuir caráter musical diferentes. Escritor de obras marcantes como La Bohème, Madama Butterfly e Turandot, Giacomo Puccini é considerado um dos mais importantes compositores de óperas de todos os tempos. O Festival de Ópera será realizado nos dias 21, 23 e 25 de outubro, na Igreja de Santo Alexandre, aqui em Belém. Dar visibilidade à rica literatura produzida na Amazônia, colocando em circulação escritores e obras. Com este objetivo, neste final de semana, acontece em Belém a Feira Literária do Pará, a FLIPA. A programação reúne autores paraenses e leitores. Um dos escritores homenageados é Rui Barata. O encontro de escritores, editores e leitores paraenses com a proposta de fomentar a produção literária no estado. Assim nasceu a Feira Literária do Pará há cerca de 6 anos, quando o escritor Salomão Laredo propôs a iniciativa. Que o autor, o escritor do Pará, fosse o foco, a estrela deste momento da feira. Sempre nós não conhecemos, nós não sabemos quem é, quase que invisível este autor. Então o foco no escritor do Pará, na obra dele, é esse o objetivo principal da Feira Literária do Pará. Por isso nós pensamos em valorizar o que é nosso, fazer com que a estrela maior da nossa feira seja o autor do Pará, o escritor paraense.
A Flip surgiu com o intuito de chamar a atenção de leitores para a produção literária local. Congraçamento entre escritores, entre autores, leitores, livreiros, público em geral. Mas o é importante porque nós precisamos valorizar o que é nosso, conhecer o autor. Porque se ele não for conhecido, se ele não for amado, nós não conhecermos a obra dele, como é que ele vai expandir? Nós precisamos ter um espaço, e daí que nós pensamos a Feira Literária do Pará, sendo este o local onde, aqui na livraria da Fox, onde aqui estejam presentes os autores do Pará, aqui se valorize o autor do Pará, aqui se ame o autor do Pará, se conheça o trabalho dele. A cada ano, a feira homenageia um escritor. O patrono desta edição é Rui Barata. O advogado, político, poeta e letrista completaria em junho de 2020 100 anos se estivesse vivo. Todos os autores paraenses, na verdade, são homenageados, o escritor do Pará. Este ano, o nosso patrono é o poeta Rui Barata, que já nos deixou. Rui Barata, que é conhecido não só na música, mas na literatura, na política, resolvemos homenagear na sexta-feira, em 2019, o Rui Barata. A Feira Literária do Pará ocorre nos dias 19 e 20 de outubro, das 9 da manhã às 9 horas da noite, na Livraria Fox, em Belém. O evento traz uma programação extensa. De manhã, no sábado, nós temos a abertura com a Garapa Literária. E como o homenageado é o Rui Barata, vamos ter a presença na música da Fafá de Belém. Depois o filho dele fala do próprio pai. Depois temos o Rui na política e o Rui na boemia. Então fechamos o sábado com a programação em cima do homenageado, falando do nosso homenageado, o Rui Barata. No domingo, nós temos uma diversidade. A parte mais para jovens, para as mulheres, para a literatura feminina, para a literatura composta das pessoas que estão também iniciando na literatura. E uma grande homenagem ao jornalista Bernardino Santos, que completa 80 anos de idade. Nós vamos fazer uma homenagem a ele, quem vai falar é o Hernani Malato e o filho dele, o Leonardo. E terminando com a participação feminina das mulheres, num grande bate-papo, num grande momento, com a Fernanda Karen e com outros escritores, e a mediadora, que é todos os autores presentes nesse momento, para fechar a Feira Literária no domingo, com essa grande atividade, com essa festa da literatura, essa festa literária, essa festa do amor, do congraçamento e, sobretudo, a festa do carinho com o livro, com a leitura, com o leitor e com o autor do Pará. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.